E aí, tudo certo? Sabe aquele assunto de português que a gente acha que domina, o substantivo, mas que na hora da prova vira uma baita dor de cabeça? Pois é. Hoje a gente vai entrar na mente das bancas de concurso para desvendar todos os segredos e armadilhas que elas usam com substantivos. Acabou o sofrimento. Vamos nessa? Fala a verdade, é ou não é uma das piores sensações? A gente estuda, decora um monte de regra, e aí chega na hora H e parece que a questão foi feita de propósito, só para derrubar quem está preparado. E a real aqui? Foi mesmo. As bancas não querem só saber se a gente decorou a matéria, elas testam o nosso raciocínio estratégico. E é esse o jogo que a gente vai aprender a jogar hoje. Pensa só, cada banca, seja CESP, FGV, FCC, tem um jeitão, uma personalidade. Elas têm os assuntos que amam cobrar e as pegadinhas que repetem prova atrás de prova. A nossa missão aqui é justamente essa, decodificar esse padrão. A gente vai mapear as armadilhas mais famosas envolvendo substantivos para nunca mais cair nelas. Então tá aqui o nosso roteiro, o nosso mapa da mina. A gente vai passar por cada uma dessas armadilhas uma por uma. No final, o substantivo vai ter virado um aliado, um jeito de garantir pontos. Bora começar com a primeira. E vamos logo para a primeira, que é talvez a mais clássica de todas, a queridinha das bancas, a substantivação. Olha, pode apostar que uma questão sobre isso vai aparecer na sua prova. É batata. E o que diabos é essa tal de substantivação? É bem simples, na verdade. Imagina que uma palavra de outra classe, tipo um verbo ou um adjetivo, resolve vestir a roupa de um substantivo. E quem é o estilista que faz essa transformação? Geralmente, é um determinante que aparece antes dela, principalmente o artigo. E aqui a gente vê a mágica acontecendo. Olha que legal, andar, que a gente conhece como verbo, bom, que é um adjetivo, porque, com advérbio, e até des, um numeral. Todos eles viraram substantivos. E o que fez isso acontecer? Olha lá, o artigo o e o artigo antes deles. No fim das contas, quem manda é o contexto, simples assim. É aqui que o filho chora e a mãe não vê. A banca vai lá e grifa a palavra andar. Quem está com pressa, o candidato desatento, bate o olho e marca verbo sem pensar duas vezes. Mas quem está ligado, o candidato estratégico, vai ver o artigo o ali na frente cravar. É substantivo. E essa pequena observação é a diferença entre errar e acertar uma questão. Agora, vamos para a segunda armadilha. Quando o assunto é gênero do substantivo, pode esquecer o básico. A banca não quer saber de gato e gata. O foco dela é no ponto fraco da galera, os famosos substantivos uniformes. É isso aí. Ninguém vai te dar um ponto de graça perguntando feminino de menino. O desafio de verdade, onde a banca gosta de testar o pessoal, é naquelas palavras que têm uma forma só para os dois gêneros. É aí que a confusão começa e os pontos vão embora. Para organizar essa bagunça, olha só essa tabela. De um lado, temos os sobrecomuns. A palavra é a mesma e pronto, como a criança ou o cônjuge, não muda. Do outro lado, os comuns, de dois gêneros. A palavra também não muda, artista, por exemplo, mas aqui quem faz o trabalho de mostrar o gênero é o artigo, o artista, a artista. Pegou a diferença? E a pegadinha clássica é na concordância. É muito comum a gente ouvir por aí o vítima ou a cônjuge. A banca sabe disso e cria frases para pegar quem não está atento. Eles misturam com adjetivos, com verbos, tipo o artista famosa. Opa, famosa? Não, né? Se é o artista, tem que ser famoso. É nesse detalhe que a questão é decidida. Chegamos na terceira armadilha, um verdadeiro clássico de concurso. Plural de substantivo composto. São várias regrinhas, e é por isso mesmo que as bancas adoram esse tópico. É um prato cheio para criar questão difícil. Aqui está um resumo das regras que mais caem. O segredo é decorar esses padrões. Juntou substantivo com substantivo, geralmente os dois vão para o plural. Tem preposição no meio? Só o primeiro varia. É verbo mais substantivo? Só o substantivo vai para o plural. E se forem palavras repetidas? Em geral, só a segunda. É quase um mapa do tesouro. E como isso aparece na prova? Geralmente em questões de reescrita. A banca vai te dar umas 5 opções, com 4 plurais errados e só um certo. O trabalho é achar o correto no meio do caos. Para isso, não tem jeito. Tem que saber as regras que a gente acabou de ver. Muito bem. Respira fundo porque agora a gente vai para o nível avançado. O assunto que separa quem passa daquele que fica pelo caminho. A distinção entre complemento nominal e adjunta de nominal. Essa aqui é, sem dúvida, a armadilha mais sofisticada de todas.
A confusão toda acontece porque os dois usam preposição e podem estar ligados a um substantivo abstrato. Mas existe uma chave, um segredo para diferenciar. Pensa assim, o adjunto adnominal tem um sentido ativo, ele é o agente da ação. Já o complemento nominal tem um sentido passivo, ele é o alvo, o paciente da ação. E esse slide deixa um macete claríssimo. Olha só, em A Resposta do Aluno, quem é que responde? O aluno. Ele pratica a ação, ele é o agente. Portanto, do aluno é um adjunto adnominal. Agora, em A Resposta ao Professor, o professor é o alvo da resposta, ele recebe, sentido passivo, certo? Então, ao professor é complemento nominal. Essa lógica resolve 90% das questões. E olha, isso não é exagero nenhum. A análise das provas mostra que essa confusão entre os dois é um dos erros mais frequentes que os candidatos cometem. Ou seja, dominar essa diferença é garantir um ponto valioso que a maioria vai perder. Bom, depois de passar por todas essas armadilhas, qual é o grande segredo? Existe alguma coisa que conecta tudo isso? Uma chave mestra? Existe sim. E é o que a gente vai ver agora na nossa regra de ouro. E aqui está a dica mais importante de todas. O grande erro que muita gente comete é estudar o substantivo como se ele vivesse sozinho no mundo. A verdadeira chave para desarmar todas essas bombas é o artigo. Pense no artigo como o melhor amigo, o parceiro inseparável do substantivo. Agora tudo faz sentido, né? É o artigo que define o gênero e o número, o que ajuda a gente lá na armadilha dos substantivos uniformes. É ele o principal responsável pela substantivação, a nossa primeira armadilha. E de quebra ele ainda pode mudar totalmente o sentido de uma palavra, como em o capital, que é dinheiro, e a capital, que é a cidade. O artigo é o cara. Então, a grande virada de chave é essa. Quando a gente entende a lógica por trás das armadilhas da banca, a parte de substantivos na prova deixa de ser um campo minado. Ela se transforma numa oportunidade de ouro para garantir pontos preciosos. E a pergunta que fica é: com todas essas ferramentas em mãos, a preparação está completa para a gente conseguir ler a mente da banca? A ideia é essa, não só saber responder, mas antecipar a jogada do examinador. Espero que essa análise tenha ajudado, bons estudos e até a próxima!